TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Hugo Petersen e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 14 de setembro e você vai ver a seguir. Mesmo após saída da Petroita, usuários do transporte público ainda enfrentam problemas. Rodoviários da Petroita iniciam semana ainda em greve e região do Quitandinha segue sendo atendida de maneira emergencial. Reunião do Sicomércio esclarece dúvidas sobre nova concessão da BR-040. Enel registra 300 colisões com postes da rede elétrica em 2024. 105ª Delegacia de Polícia em Petrópolis tem novo delegado. Agora no Correio Petropolitano na TV. Mesmo após a saída da Petroita, usuários do transporte público continuam enfrentando problemas em Petrópolis. No terminal rodoviário do centro da cidade, muitos passageiros relataram atrasos dos coletivos, ônibus operando com lotação acima do permitido e até mesmo a falta de veículos. Mais de 40 minutos que não veio um ônibus nessa área, que veio Coronel Veiga, que sobe ali para Monsenhor Bacelar, que passa na UPA. A gente está esperando para ir para a UPA, ó. Tem ônibus. Em mais um episódio da novela do transporte público de Petrópolis, os passageiros de ônibus da cidade têm relatado novos problemas. Os atrasos e a falta de carros preocupam porque já têm sido registrados, tanto em relação às linhas que já eram atendidas normalmente, como nas que foram substituídas emergencialmente após a saída da aviação Petroita. Desde que a Petroita foi proibida de operar em Petrópolis em decorrência de um decreto publicado no Diário Oficial no último sábado, foram registrados alguns problemas nas linhas substituídas de maneira emergencial. De acordo com os passageiros, faltam carros e os atrasos têm sido constantes e muitos ônibus, como os da empresa Turp, têm operado com lotação acima do permitido. Um vai para lá, outro para cá, mas não tem horário certo. A gente fica no ponto esperando, mas não tem horário certo. Eu moro no Amazonas, né? E os ônibus estão indo muito cheio. Por exemplo, eu tenho 3 crianças, eu sento com muita dificuldade e as crianças andam em pé dentro do ônibus, né? Está tendo pouco ônibus. O pessoal diz que está tendo bastante, mas eu até agora ainda não vi essa quantidade de ônibus toda que eles estão falando, não. De acordo com Solange Prantes, que mora na rua Rio de Janeiro, na região do Quitandinha, os atrasos nas linhas que atendem a localidade ultrapassam mais de 1 hora. Ontem eu fiquei 1h30 esperando o ônibus onde eu moro. Eu moro na Rio de Janeiro. Que eram 5 ônibus lá, agora só tem 2. Fiquei esperando muito tempo mesmo. Dá vontade até de desistir. Além dos atrasos, a aposentada afirma que os coletivos têm ficado muito cheios e, por isso, os passageiros não conseguem sequer entrar nos ônibus. Demais, largando as pessoas nos pontos, tá? O tumulto é até perigoso, tá muito cheio. E desce a Rio de Janeiro, ele já não põe mais ninguém. Já sai lá de cima muito lotado. De acordo com a Cetranspetro, por enquanto, as empresas Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte estão atuando de forma emergencial na cidade, seguindo o plano de contingência do transporte público. E a previsão é de que, até sexta-feira, novos veículos integrem a operação das localidades atendidas do Quitandinha e Independência. E ainda sobre esse tema, a semana começou turbulenta, com petropolitanos ainda enfrentando problemas no transporte público. Rodoviários da empresa Petroita estão desde a última sexta-feira em greve e diversas localidades do Quitandinha estão sendo atendidas de maneira emergencial. Mais um episódio da série de problemas do transporte público em Petrópolis pôde ser observado nesta segunda-feira. Na região do Quitandinha, a situação é dramática desde a última sexta-feira, quando foi iniciada a greve dos rodoviários da empresa Petroita. Moradores da localidade afirmam que a demora por um coletivo está cada vez maior, tendo em vista que a região está sendo atendida de maneira emergencial por outras empresas. Está indo um espaço bem largo, né, de ônibus, mas está indo. A Cidade Real é bem melhor que a Petroita, sem dúvidas. Mas lá onde eu moro está muito bom, não tenho o que reclamar. Um ônibus novo está ótimo. Eu achei melhor.
né? Porque a Petroita estava quebrando muito, né? Os ônibus, dando muito problema. Esta segunda-feira é o 4º dia de paralisação dos funcionários da empresa Petroita. E em nota, o Sindicato Rodoviários afirmou que os pagamentos que estavam atrasados ainda não foram realizados de maneira integral e a greve ainda não tem data prevista para encerrar. Desde o início da greve, a empresa Cidade Real passou a circular nas regiões do Independência, Taquara, São Sebastião, Ciméria e Santa Isabel. Já a Turp Transportes passou a circular nas regiões do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Dux, Dr. Touzete, Valparaíso, Honduras, Gulf e Venezuela. Enquanto a Cidade das Hortênsias circulam nas regiões do Getúlio Vargas, Valparaíso e Comunidade Oswaldo Cruz. Mais algumas linhas que atendem a Rua Lopes de Castro e localidades como Joaquim Comensoro, Olga Castrioto, Vital Brasil, Capitão Paladini, Tancredo Neves, Rua Alagoas e Ipanema estão sendo atendidas com vans gratuitas para que os moradores façam a baldeação até os pontos finais dos ônibus. Na manhã da última segunda-feira foi realizada uma reunião na sede do Sicomércio em Petrópolis para que dúvidas de representantes do comércio da cidade sobre o edital da nova concessão da BR-040 fossem esclarecidas. O evento contou com a presença do deputado estadual Hugo Leal, do PSD, representantes do Sindicato dos Comerciários e comerciantes da cidade e membros do Ministério do Transporte de maneira remota. Estamos aí há quase 10 anos lutando para poder fazer as obras. Agora nós estamos aproximando de fato de uma realidade que é o lançamento do edital. A ideia inicialmente do ministro era lançar o edital até o final do ano, a gente está trabalhando com essa possibilidade, mas isso acontece que não adianta lançar um edital que não reflita os interesses aqui de quem está há 20 anos esperando essa obra. Ainda durante a reunião, realizada na manhã desta segunda-feira, foram debatidas questões relacionadas à elaboração do novo edital de concessão da BR-040. Na ocasião, os comerciantes também aproveitaram para esclarecer dúvidas sobre o tema. O encontro ocorreu na sede do Sicomércio, no centro de Petrópolis, e contou com a presença do deputado Hugo Leal, do PSD, que destacou os cuidados necessários para a realização do edital da concessão, que pode durar até 30 anos. Nós estamos falando de no novo edital de uma concessão de pelo menos mais 30 anos. Então nós temos que fazer toda a previsibilidade aqui, exatamente para não é uma questão só de celeridade, é celeridade com responsabilidade para a gente poder prever as obras que são necessárias durante esse próximo edital de concessão. Na reunião foram esclarecidas dúvidas de entidades representantes do comércio de Petrópolis sobre o andamento da elaboração de uma nova concessão para a via. De acordo com os representantes, uma nova empresa realizando as obras que já foram iniciadas e outras que foram propostas, diversas esferas, não só da cidade, mas de todo o estado, podem ser beneficiadas. De acordo com Marcelo Fiorini, presidente do Sicomércio, a ideia da reunião surgiu devido à falta de informação disponível em relação ao processo da nova concessão da via. Ele ainda destacou a importância da BR-040 para a cidade. É a nossa principal artéria que alimenta essa cidade, né? Alimenta o comércio, a indústria, o setor de entretenimento, o setor de lazer, hotelaria, gastronomia, enfim. O presidente ainda falou sobre novos projetos de mobilidade que estão inclusos dentro da proposta do edital da nova concessão. A gente tem trabalhado muito na questão da mobilidade de Itaipava e de alguns novos acessos que vão ser criados com essa nova concessão, que também vão ajudar aos distritos da cidade, né, fazendo com que esses distritos possam crescer e se desenvolver, que é o grande entrave hoje de Petrópolis. Samir Elgai, presidente do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, ressaltou a importância do BR-040 para o turismo na cidade imperial. Tudo que acontece na 040 ela impacta diretamente dentro da captação do turismo na nossa cidade. Então, com os vários incidentes que vêm ocorrendo, isso praticamente deixa o turista, o veranista, sem uma previsibilidade de chegada ao nosso destino. Então, estamos aqui para poder ouvir e tentar dar nossas opiniões de forma positiva, porque isso é uma das principais vias de acesso para todos nós. Além dele, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Hernani Correia, falou sobre os benefícios previstos para a cidade com novas obras no trecho. Os benefícios são grandes. Foi uma obra monumental que foi iniciada em 2016 e, infelizmente, não teve o andamento previsto. Mas favoreceria muito o comércio, a indústria, todo o segmento, hotelaria, tudo.
A Enel Distribuição Rio registrou 300 colisões contra postes da rede elétrica de janeiro a agosto deste ano em toda a sua área de concessão, que abrange 66 municípios fluminenses. Esses acidentes impactaram o fornecimento de energia para cerca de 197 mil unidades consumidoras. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 267 incidentes afetaram 136 mil imóveis, o aumento foi de 12% no número de acidentes e de 45% no número de unidades consumidoras atingidas pelas colisões por conta da interrupção no fornecimento de energia. Apenas no último fim de semana, 3 acidentes que ocorreram nas regiões Serrana, de Campos e de São Gonçalo impactaram mais de 31 mil clientes. A região dos Lagos lidera o ranking de colisões contra postes, registrado neste ano, com 49 ocorrências que causaram impacto na distribuição de energia para cerca de 41 mil clientes. Em seguida, aparece a região de Niterói, com 44 ocorrências e quase 45 mil residências impactadas. A região serrana está em terceiro lugar, com 31 batidas em postes que deixaram em torno de 28 mil unidades consumidoras sem energia. Na sequência, vem a região de Campos, com 46 casos e 25 mil unidades consumidoras atingidas. Por fim, completam o top 5 do ranking as regiões de Campos, que registrou 46 colisões, e Noroeste, com 34. Os incidentes deixaram cerca de 25 mil imóveis sem energia na região de Campos e mais de 17 mil na região Noroeste. Quando situações como essas acontecem, a Enel Distribuição Rio deve ser comunicada para realizar a troca do poste. Uma equipe da companhia é deslocada imediatamente para o local a fim de fazer os reparos na rede. A partir do registro da placa do veículo e de fotos do incidente, a empresa inicia os procedimentos para reaver os custos operacionais gerados pelo atendimento e pelos reparos na rede elétrica, garantindo que os prejuízos sejam arcados pelos responsáveis pelas ocorrências. Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Rio ou pelo site da companhia em enel.com.br. A 105ª Delegacia de Polícia na região do Retiro, em Petrópolis, está com um novo delegado titular. A troca de comando aconteceu na terça-feira e o delegado Ney Loureiro assumiu o cargo. Nesta terça-feira, a 105ª Delegacia de Polícia, em Petrópolis, passou por uma troca de comando. O delegado titular Ney José Ramos Loureiro assumiu o comando da DP no lugar da doutora Cristiana Honorato Miguel Bento, que após 2 anos em Petrópolis, vai assumir a 54ª Delegacia de Polícia em Belfor Roxo. Ney Loureiro foi detetive de polícia e o então cargo era de inspetor. Ele atua há 33 anos na corporação, com diversos casos solucionados ao longo de toda a carreira e passando por diversas titularidades em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, ele já foi titular da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Estiveram presentes na cerimônia de troca de comando nesta terça-feira representantes da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro, OAB Petrópolis, Guarda Civil Municipal, Prefeitura e Câmara dos Vereadores, além de todos os policiais civis da 105ª Delegacia de Polícia. E você vai ver no próximo bloco. Petrópolis é a cidade da região serrana com mais casos de dengue em 2024. Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro reage a alerta da OMS sobre a Mpox. Os casos de Mpox no Brasil este ano já superaram o total de 2023. Especialistas alertam para a atualização da caderneta de vacinação. O Correio Petropolitano na TV volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service.
Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. O município de Petrópolis vem sofrendo nas últimas semanas com uma estiagem severa. O nível das mananciais está cada vez mais baixo e isso impacta diretamente na oferta de água da população. Com isso, muitos moradores já enfrentam a falta de água em casa. A situação vem sendo agravada pelas altas temperaturas que levam a um maior consumo de água por parte da população. Todo o estado do Rio de Janeiro e grande parte do país enfrentam ainda um período de baixa umidade do ar, em perigo potencial, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o que vem refletindo em dias sem chuvas, resultando em um tempo de seca. De acordo com o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento e Alarme a Desastres Naturais, o Brasil enfrenta a pior seca dos últimos 70 anos. E alguns bairros da cidade de Petrópolis já sofrem com a falta d'água. A região do Quitandinha, por exemplo, é uma das mais afetadas. O aposentado Marcel Teixeira mora no São Sebastião e afirma que o abastecimento de água está irregular há alguns dias na região. Diante disso, ele já enfrenta dificuldades para realizar serviços corriqueiros dentro de casa. Para piorar a situação, Marcel conta que, além disso, não tem conseguido entrar em contato com a concessionária Águas do Imperador, que é responsável pelo serviço. Aqui do São Sebastião, da rua Gustavo Ernesto Bauer, e a gente está com dificuldade no abastecimento de água. Desde o final de semana, o abastecimento tem sido de forma irregular, a gente não consegue fazer as coisas básicas de casa, e a gente tenta contato, não consegue, é atendido por uma secretária eletrônica, um atendimento eletrônico não nos satisfaz, não atende, ninguém ouve a nossa reclamação, e no aplicativo sempre aparece que o fornecimento vai ser restabelecido às 22 horas, depois às 4 horas da manhã, depois às 10 horas,
e, na verdade, não acontece. Em nota, a concessionária Águas do Imperador informou que tem executado medidas técnicas com o objetivo de equilibrar a distribuição de água e orientou que os moradores façam uso consciente da água, priorizando as necessidades essenciais do dia a dia, tendo em vista o período de seca. Petrópolis é a cidade da região serrana com o maior número de casos de dengue. Já são mais de 7.000 casos confirmados. No estado do Rio de Janeiro, já são mais de 249.000 registros da doença e mais de 200 óbitos confirmados. Os números de casos de dengue vêm crescendo diariamente no estado do Rio de Janeiro. Já são 249.624 casos confirmados pela doença, com 13 óbitos em investigação e 219 já confirmados. E entre as cidades da região de cobertura da TV Correio da Manhã, Petrópolis está com o maior número de registros da doença, seguido de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios e Paraíba do Sul. Petrópolis também é a cidade da nossa área de cobertura com maior coeficiente de incidência, que é um medidor que mede a probabilidade de uma doença se proliferar em uma determinada população. Segundo o panorama do painel de monitoramento das arboviroses do Ministério da Saúde, Petrópolis está com 7.706 casos prováveis da doença e 20 óbitos confirmados, seguido por Nova Friburgo, com 3.844 casos, com 14 óbitos confirmados. Teresópolis tem 2.049 casos e 6 óbitos confirmados. Com os menores números de casos estão os Três Rios, com 1.403 casos e 2 óbitos, e Paraíba do Sul, com 916 casos e ainda não há mortes confirmadas pela doença. Para os petropolitanos, os números de casos de dengue assustam. Sim, muito preocupante. Muito preocupante, né? Não só a dengue, como em todo, né? Essas gripes e tudo mais, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. Eu mesmo tenho um vizinho lá em casa com a piscina que parada há 5 anos. Então, assim, essas atitudes aí que está fazendo a coisa ficar agravando, né? De janeiro a agosto deste ano, o Brasil registrou 6.500.835 casos de dengue. Dados do painel de dados da arbovirose do Ministério da Saúde contabilizam ainda 5.244 mortes confirmadas pela doença e 1.900 em investigação. O coeficiente de incidência da dengue no país, neste momento, é de 3.201,4 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Após a emissão de alerta mundial da Organização Mundial da Saúde, a OMS, sobre a Mpox, a Secretaria de Saúde do Estado declarou que a situação da doença se encontra estabilizada. Além disso, o infectologista Rafael Galiês falou sobre as indicações em caso de aparecimentos de sintomas da doença. Após o grande crescimento de casos da Mpox no continente africano, a Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta global para a doença, anteriormente conhecido como varíola do macaco. Por sua vez, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro declarou que a situação da doença no estado se encontra estabilizada. A gente não tem, nesse momento ainda, de acordo com a declaração de emergência internacional pela OMS, a circulação do novo clado 1B no país. Na verdade, a gente só teve hoje a detecção desse clado novo, que foi um dos motivos que levou a OMS a declarar essa emergência, ainda no continente africano, e um caso na Suécia e outro caso na Tailândia. O especialista ainda destaca que, em 2022, houve um pico de casos da doença no estado, mas as ocorrências se estabilizaram em uma escala menor que se mantém até hoje. De acordo com a nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde, desde maio de 2022, já foram notificados 12.215 casos prováveis ou confirmados da doença no Brasil. No estado do Rio de Janeiro, neste ano, 190 casos da doença foram confirmados, mas nenhum óbito foi anotado. Na região serrana, desde 2022, as cidades de Petrópolis e Teresópolis tiveram 3 confirmações da doença cada, já Nova Friburgo teve apenas um caso da Mpox confirmado.
O infectologista destacou também que no caso de aparecimento de sintomas, como alterações na pele, pequenas bolhas ou crostas, é indicado procurar imediatamente o atendimento médico. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, as unidades de saúde estão capacitadas para realizar a coleta desse material e envio para o laboratório de saúde pública, aonde pode ser realizado o diagnóstico em qualquer região do estado do Rio de Janeiro. Rafael ainda explicou as medidas indicadas em um momento de suspeita da doença. E as medidas a partir da suspeita do caso são justamente a de evitar o contato íntimo com outras pessoas, lembrando que também pode ser transmitido através do contato de utensílios, principalmente roupas, lençóis que possam estar contaminados. A vacinação contra o vírus ainda é restrita, voltada para os grupos adultos, incluindo gestantes, lactantes e pessoas com HIV. Desde 2023, quando a utilização da vacina foi aprovada pela Anvisa, o Brasil já recebeu cerca de 47 mil doses do imunizante e aplicou 29 mil. E ainda falando sobre o mpox, de janeiro a agosto, o Brasil registrou 945 casos prováveis ou confirmados da doença. O número supera o total de notificações ao longo de todo o ano passado, quando foram contabilizados 853 casos. Há ainda 264 casos suspeitos da doença. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde por meio de informe semanal. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, a região sudeste concentra a maior parte dos casos de mpox no país, 80,7% no total, o equivalente a 763 casos. No estado do Rio, neste ano, 190 ocorrências da doença foram confirmadas, mas não houve óbito até o momento. Desde 2022, na região serrana, as cidades de Petrópolis e Teresópolis tiveram 3 confirmações da doença cada. Já Nova Friburgo registrou apenas um caso. O perfil de casos prováveis e confirmados no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, continua sendo em pessoas do sexo masculino entre 18 e 39 anos. Apenas um caso foi confirmado na faixa etária de até 4 anos e ainda não há casos prováveis nem confirmados em gestantes. O Ministério contabilizou ainda 69 hospitalizações por mpox, sendo 37 para manejo clínico e 8 para isolamento, enquanto em 24 casos não foi descrito o motivo para a hospitalização. Além disso, 5 casos precisaram de internação em uma unidade de terapia intensiva. O que a gente está mantendo é a estrutura que a gente já criou para diagnóstico e suporte das pessoas com mpox, daquilo que a gente viu acontecer desde 2022, que em 2022 a gente teve uma grande circulação, uma redução dos casos, e desde o final do ano passado a gente viu de novo um aumento da circulação. De acordo com a pasta, não foram registrados óbitos por mpox no Brasil ao longo deste ano. Também não foram notificados no país casos da nova variante 1B. A cepa foi identificada pela primeira vez em setembro do ano passado na República Democrática do Congo, que enfrenta surtos da doença desde 2022. A morte de um bebê de 6 meses por coqueluche no Paraná acendeu um alerta sobre a importância de manter a vacinação das crianças em dias. Há 3 anos, no Brasil, não havia registro de óbito pela doença, de acordo com o Ministério da Saúde. Após o registro da morte de um bebê de apenas 6 meses no Paraná, uma pesquisa foi realizada pelo Observatório de Saúde da Infância, o Observa Infância, e do Centro Universitário Arthur Saerp Neto, a Faculdade de Medicina de Petrópolis, em parceria com a Fiocruz, e revelou que no Brasil a cobertura vacinal da DTP, ou tríplice bacteriana, em 2023 foi de 85,48%, índice abaixo da meta de 95%, recomendada pelo Ministério da Saúde para garantir a imunidade coletiva. Os sintomas principais iniciais são semelhantes a uma gripe comum, com obstrução nasal, tosse, espirros. Você efetivamente não consegue diferenciar de outros quadros gripais, catarrais inicial, e isso dura em torno de 1 a 2 semanas. A fase mais avançada pode ocasionar sintomas como crises de tosses, cianose e ruídos respiratórios, além de vômitos. Por isso, a coordenadora do Observa Infância ressalta que a vacinação é fundamental para prevenir o agravamento da doença. Ela é perigosa, particularmente para bebês e crianças, e a gente tem, dentro do nosso calendário vacinal do SUS, a vacinação contra a DTP,
que é a vacina combinada, que protege contra difteria, tétano e a coqueluche. O imunizante está dentro do calendário vacinal com 3 aplicações, com 2, 4 e 6 meses e mais 2 doses de reforço. Em Petrópolis, o índice de cobertura vacinal foi de 80,11%, um índice superior à média estadual, mas ainda insuficiente. Os municípios de Teresópolis e Nova Friburgo tiveram um índice menor que Petrópolis, com 77,67% e 73,44%, respectivamente. São José do Vale do Rio Preto é o que está entre os que com melhor cobertura, né, com 104,20%, ou seja, atingiu, né, já até passou a meta de cobertura vacinal contra a DTP. A vacina é indicada para crianças entre 2 meses a menores de 7 anos de idade na prevenção da difteria, tétano e coqueluche. No estado do Rio de Janeiro, a cobertura foi de apenas 71,18%. E você vai ver a seguir. Disque Denúncia recebe denúncias envolvendo crise hídrica e queimadas. Número de atendimentos a vítimas de acidentes de moto aumenta na sala de trauma em Petrópolis. Rio de Janeiro registrou em 2024 o maior número de queimadas em 7 anos. Empresas de ônibus anunciam planos de contingência urgente em Petrópolis. Pix bate recorde e supera 227 milhões de transações em um dia. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. Nas últimas semanas, tanto o país quanto o estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com uma estiagem, o forte calor e o aumento de queimadas. E o Disque Denúncia está recebendo denúncias envolvendo o forte calor e o aumento de queimadas.
O Linha Verde, programa do Disque Denúncia específico para receber informações sobre crimes ambientais, está disponibilizando seus canais de atendimento para que a população possa denunciar de maneira anônima, 24 horas por dia, assuntos relacionados à crise hídrica, como a captação clandestina de água, comércio irregular de água, desperdício de água e queimadas. Todas as informações que chegarem ao Disque Denúncia serão direcionadas aos órgãos competentes. Até o momento, o serviço já recebeu mais de 15 mil denúncias de crimes ambientais no estado, sendo 567 sobre captação clandestina de água, 189 sobre desvio de curso, 45 sobre desperdício e 10 sobre comércio ilegal de água. No que tange às denúncias sobre queimadas, o Linha Verde já cadastrou 379 denúncias, mais do que as 307 de todo o ano passado. O estado do Rio de Janeiro passa por uma grave crise de queimadas e de estiagem. Isso por causa da baixa umidade e também pelas temperaturas acima da média nesse período do ano. Com isso, a vegetação fica ressecada e vulnerável a queimadas. É importante informar que a maioria dessas queimadas tem causa humana, seja na queima de lixo, pastos e plantações, por fogareiros ou até mesmo pela brasa de um cigarro. Dados do programa mostram que, quando juntadas todas as denúncias que envolvem a parte hídrica, as informações vêm, em sua maioria, das cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de Meriti e Teresópolis. Selecionando os assuntos de forma separada, o levantamento aponta que as denúncias sobre desperdício de água são mais numerosas na cidade do Rio de Janeiro, seguidas por Angra dos Reis, Itaboraí e Nova Iguaçu. Somente na capital, os bairros de Campo Grande, Cordovil e Quintino lideram o ranking. Já quando a denúncia é referente ao comércio ilegal de água, há informações vindas do Rio de Janeiro e Rio das Ostras. Com relação ao desvio do curso das águas que vem de rios, nascentes, lagos, os municípios do Rio de Janeiro, Teresópolis e Petrópolis despontam. No que tange à captação clandestina de água, cujas denúncias mencionam em sua maioria a abertura de poços artesianos sem licença, as informações vêm das cidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Quando pesquisadas as denúncias de queimadas que chegam ao Linha Verde, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Nova Friburgo e Maricá são as cidades com maior número de informações, sendo que os bairros de Campo Grande, Jacarepaguá e Guaratiba lideram a lista de denúncias. É importante também que a população, nesse período, economize água, utilizando-a somente em atividades essenciais. Fique atento à lavagem de embarcações, de carro, de ruas, de telhados e ajude o Disque Denúncia nesse combate. Para denunciar qualquer irregularidade envolvendo assuntos relacionados à água, queimadas e outros crimes ambientais, a população de todo o estado do Rio de Janeiro pode ligar 24 horas por dia e 7 dias por semana para o telefone 21 2253 1177 e para o 0300 253 1177, ambos também com o WhatsApp anonimizado, que é uma técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. E as denúncias também podem ser feitas através do aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo site disquedenuncia.org.br e ainda pelo Facebook do Linha Verde, em Linha Verde DD. O novo balanço da sala de trauma do Hospital Santa Teresa aponta que, em agosto, houve um aumento de 10% no número de atendimentos, quando comparado a julho. Ainda de acordo com os dados, o atendimento a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foi o dado que apresentou o maior número. O número de atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis no mês de agosto apresentou 10% de aumento se comparado ao mês de julho. Durante o período, 154 pessoas foram atendidas na sala de trauma. No mês anterior, 140 atendimentos foram registrados. O atendimento de vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foi a ocorrência que apresentou o maior número entre os registros. De acordo com os dados, em agosto de 2024, 75 atendimentos a vítimas de acidentes envolvendo motocicletas foram realizados na sala de trauma, o que representa quase 50% do total de atendimentos da unidade. Das vítimas socorridas, 54 foram homens e 21 mulheres.
Motociclistas e motoristas de Petrópolis destacaram os cuidados que costumam ter para evitar acidentes no trânsito. A questão de dar seta, acho que é um fator importante, sempre ficar atento ao retrovisor, acho que são os fatores mais importantes para se evitar esse acidente. Presta atenção, anda devagar, com calma. Presta o máximo de atenção possível, tanto no retrovisor quanto para frente. Ainda de acordo com os dados de agosto, do total de 154 pacientes atendidos, 56 foram internados na instituição de saúde. Ou seja, mais de 1/3 dos atendimentos foram convertidos em internações. Outro dado que chama atenção é que apenas 14 atendimentos foram feitos por meio de convênio. Os outros 140 foram realizados através do SUS. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro apontam um grande aumento no número de queimadas no estado do Rio. O número de ocorrências já é o maior desde 2017 e já ultrapassou o total do ano passado. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectou até setembro de 2024 760 focos de queimada no estado do Rio de Janeiro. Este é o maior número de queimadas registrado nos últimos 7 anos, tendo em vista que em 2017 foram identificadas 959 ocorrências. Levando em conta o histórico climático do país, a situação pode ficar ainda pior, pois os meses de setembro e outubro normalmente têm uma grande média histórica de incêndios florestais. Até o momento, em setembro, o INPE já identificou 55 incêndios florestais no estado. Até setembro deste ano, o Corpo de Bombeiros informou ter atendido 7.243 ocorrências a mais do que no mesmo período do ano passado, e 4.015 a mais do que o total de 2023. Petrópolis está entre as regiões constantemente afetadas pelas queimadas. Na quarta-feira, um incêndio florestal de grandes proporções foi registrado na região do Caxambu. Equipes de 4 quartéis do Corpo de Bombeiros foram acionadas na tentativa de conter as chamas. Petropolitanos falaram sobre casos de incêndio na cidade. O que a gente observa é que o ar está realmente complicado, né? Você percebe uma névoa, alguma coisa que a gente sente que é de fumaça. Inclusive no Castelinho, ultimamente, a gente sofreu lá um incêndio, até agora eu não sei qual foi o motivo, né, da causa, mas é muito triste, assim, a gente vê isso acontecendo na nossa cidade. As queimadas geram um grande impacto na qualidade do ar do país. De acordo com o último boletim do Instituto Estadual do Ambiente, das 57 estações espalhadas pelo estado do Rio, 28 registraram boa qualidade do ar. Em outras 26, a situação é moderada e em 3 é ruim. Apesar das queimadas, nenhuma das estações apontou um cenário muito ruim ou péssimo. O Brasil vem enfrentando um período de baixa umidade relativa no ar, o que fez o Instituto Nacional de Meteorologia e a Defesa Civil de Petrópolis lançarem alertas de perigo por conta da baixa umidade. O clima seco faz as áreas de mata se tornarem mais propícias a queimadas. Porém, muitas vezes a origem dos incêndios é criminosa. E na tentativa de atenuar os prejuízos causados pelo clima, petropolitanos têm tomado alguns cuidados no dia a dia. Não se expor muito ao sol, se hidratar bastante, comer bastante fruta. Olha, eu só bebo bastante água. À noite eu costumo colocar aqueles aparelhos que umidificam o ar. O Ministério da Saúde recomenda que a população evite a prática de atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia e use hidratantes. Além disso, pessoas que residem próximas às áreas de foco de queimadas devem usar máscaras de tipo cirúrgica, pano, lenços ou bandanas para diminuir a exposição às partículas. As empresas da Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turbo Transportes estão desde sexta-feira atuando de forma emergencial em Petrópolis, segundo o plano de contingência do transporte público. E por isso, as empresas precisam de novos funcionários com contratação imediata. Nesta semana, a cada dia, novos ônibus serão incorporados à frota das empresas, dando início à normalização do atendimento em algumas regiões. As operadoras seguem realizando o chamamento urgente para a contratação imediata dos rodoviários. Na segunda-feira, ônibus seminovos começaram a chegar em Petrópolis. Até o restabelecimento total do serviço, todas as operadoras estão disponibilizando de forma emergencial a frota reserva, além de equipamentos. Quadros de horários também começam a ganhar alterações com base em análises técnicas e sugestões da população, podendo ser conferidos no Facebook ou Instagram do CETRANSPETRO. Até sexta-feira, novos veículos começam a integrar a operação das localidades atendidas de forma emergencial.
Nos dias seguintes, a chegada de mais ônibus visa trazer normalidade nos deslocamentos da população, desafio para as empresas que estão se adaptando e montando uma estrutura que agrega diversos elementos e itens, como garagem, abastecimento, manutenção e contratação de mão de obra. Todos os rodoviários que buscam por uma vaga em alguma destas empresas devem enviar currículo para a respectiva operadora de interesse. Dezenas de oportunidades em todos os setores e funções estão sendo oferecidas com contratação imediata. Vaga de emprego para Cidade Real, recrutamento@cidaderealtransportes.com.br ou pelo WhatsApp com DDD 24 99860 4413. Vagas de emprego para a Cidade das Hortênsias, pelo endereço vagas.rhpetropolis@gmail.com ou pelo WhatsApp DDD 24 2103 9950. E para a Turp Transportes, o endereço é vagas@turp.com.br ou pelo WhatsApp DDD 24 número 99284 7330. O Sistema de Transferências Instantânea do Banco Central, BC, o PIX, bateu um novo recorde na última sexta-feira. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 227 milhões de transações em 24 horas. Somente no dia 6 de setembro, foram feitas 227 milhões e 400 mil transferências via PIX para usuários finais. O recorde diário anterior tinha sido anotado em 5 de julho, com pouco mais de 224 milhões de movimentações. Em comunicado, o Banco Central informou que os números são mais uma demonstração da importância do PIX como infraestrutura digital pública para a promoção da inclusão financeira, da inovação e da concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil. Em valores, foram movimentados 118 bilhões 418 milhões de reais somente na última sexta-feira. Criado em novembro de 2020, o PIX acumulou no fim de agosto pouco mais de 168 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Desse total, 153 milhões eram de pessoas físicas e 15,4 milhões pessoas jurídicas. Em julho, segundo os dados consolidados mais recentes, o sistema superou a marca de 2 trilhões 415 bilhões de reais movimentados. E você vai ver no próximo bloco. Cláudio Castro lança aplicativo com mais de 2.500 serviços para o cidadão. MPRJ já recebeu mais de 70 denúncias deste ano por meio da ouvidoria. TSE lacra sistema que será usado nas urnas nas eleições de 2024. A menos de 30 dias do primeiro turno, eleitores devem atualizar o e-título. O Correio Petropolitano na TV volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen.
estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. O governador Cláudio Castro lançou nesta segunda-feira o aplicativo RJ Digital. A ferramenta permite o acesso a mais de 2.500 serviços estaduais de diversas áreas como educação, saúde e segurança pública. O aplicativo está disponível para iOS e Android, integrando serviços em um único canal. No novo aplicativo, os usuários podem ter acesso ao registro de ocorrência online da Polícia Civil, fazer reclamações ao PROCON, solicitar seguro-desemprego, abrir empresas pela Junta Comercial do Estado, solicitar a segunda via da carteira de identidade ao Detran RJ, consultar exames do Rio Imagem, entre outras funcionalidades. Com a ferramenta, os alunos da rede estadual também acessam um boletim online. É muito bacana. Pela possibilidade que a gente tem de facilitar a vida do cidadão, que a pessoa não precise ir no governo, mas que o governo esteja perto dela. A ideia é poder modernizar cada dia mais para a gente ter um Estado mais amplo e mais acessível às pessoas. A plataforma lançada pelo governo do estado utiliza as mais modernas tecnologias. Entre elas está um assistente virtual disponível por meio de inteligência artificial generativa, que possibilita consultas por meio do WhatsApp. Outra inovação é o reconhecimento facial, que verifica a identidade do cidadão, garantindo mais segurança ao usuário. O programa conta com a área logada Meu RJ, que permite uma experiência personalizada para o cidadão e automatiza o preenchimento de formulários, reduzindo o tempo do processo e permitindo atualizações de dados pelo cidadão. O nosso programa é que o SEI possa estar disponível para todos os municípios do estado, só não vai aderir quem não quiser. Ou seja, o governo do estado, junto com o governo federal, entregando uma ferramenta de transparência, de velocidade e que o cidadão possa se beneficiar. A nova tecnologia garante a possibilidade ainda de escanear documentos e preencher campos de formulários automaticamente, acelerando o processo em até 90%. Além disso, o app está preparado para se adaptar ao idioma do dispositivo do usuário, atualmente permitindo o inglês e o espanhol. Desde a criação do Canal de Denúncias contra Crimes em junho deste ano, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, já recebeu 77 denúncias de violações por meio da ouvidoria. Ao todo, foram 39 denúncias relativas ao tráfico de drogas, 36 ligadas ao envolvimento da milícia nas eleições deste ano e 2 relacionadas ao crime organizado. Estimulamos a população a denunciar as irregularidades junto à nossa ouvidoria. Criamos um formulário específico para denúncias eleitorais e, assim, agilizar as análises. Além do canal eletrônico e por telefone para receber denúncias, a ouvidoria do MPRJ também tem se deslocado até centros movimentados para facilitar o contato com a população. A participação ativa de cada cidadão é crucial para o processo eleitoral íntegro
e para o fortalecimento da nossa democracia. Para acessar as informações sobre a atuação institucional, o cidadão pode acessar o portal oficial do MPRJ em www.mprj.mp.br, localizar a página da ouvidoria e, em seguida, painel Eleições 2024. Para fazer a comunicação, basta clicar em Demandas relacionadas às eleições 2024 e preencher o formulário. O plantão para denúncias funciona nos sábados e domingos, de 9 da manhã às 5 horas da tarde. E ainda falando em eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, comandou a cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas das urnas eleitorais que serão utilizadas nas eleições municipais de 2024. Os dois atos fazem parte do calendário eleitoral e estão previstos em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta os procedimentos de fiscalização e auditoria do Sistema Eletrônico de Votação. Durante o evento, no edifício sede do Tribunal, em Brasília, a ministra Carmen Lúcia destacou que as urnas são confiáveis e frisou a responsabilidade cívica de cada cidadão na escolha de prefeitos e vereadores e convidou os brasileiros a comparecerem às urnas. O código-fonte é isso, um sistema composto de milhares de programas que são desenvolvidos, de tal maneira que em Monte Azul, em São Gabriel da Cachoeira, em Santo Ângelo, no Sul, em todos os lugares, a eleitora e o eleitor brasileiro tem, primeiro, a segurança de que naquela cabine vai haver uma urna indevassável. É ele com ele mesmo, é ela com ela mesma, escolhendo quem ela quer, quem ele quer, para ser o representante. De acordo com o TSE, a assinatura digital garante que o software utilizado nas urnas eletrônicas não foram modificados e não sofreu alterações intencionais, garantindo assim que o voto seja totalmente seguro. Neste momento, não há nem um processo de representação, há um processo de apresentação. Cada cidadã, cada cidadão se apresenta e se afirma soberanamente como aquele que escolhe quem vai, na sequência, representá-lo, neste caso, nos municípios. Este momento que hoje nós celebramos, de alguma forma, o da lacração da urna, significa que, neste processo de 2 anos de desenvolvimento de sistemas, esse chamado código-fonte foi apresentado no último ano para quem quisesse tentar burlar, fraudar ou, de alguma forma, apontar aquilo que precisava de ser aperfeiçoado para que a confiança fosse plena da eleitora e do eleitor brasileiro. Chegou-se a este momento em que se finaliza esta fase. A cerimônia teve a participação de entidades fiscalizadoras dos sistemas eletrônicos de votação que garantem a transparência do processo eleitoral. Entre eles, partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, o Ministério Público, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. A assinatura digital e a lacração dos sistemas, na presença da sociedade, simboliza a lisura e a segurança do processo eleitoral. A menos de 30 dias do primeiro turno das eleições municipais, os eleitores devem atualizar o e-título. O primeiro turno está marcado para o dia 6 de outubro e, em caso de segundo turno, os eleitores precisarão voltar para as urnas no dia 27 de outubro. Com o primeiro turno das eleições municipais de 2024, agendado para o dia 6 de outubro, quem ainda não atualizou o aplicativo do e-título deve fazê-lo o quanto antes, com o objetivo de garantir tranquilidade e facilidade no momento de participar do pleito. O alerta é do próprio Tribunal Superior Eleitoral. A recomendação é que os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais filas virtuais nos dias mais próximos às eleições, o que pode comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos. O tribunal orienta não deixar a atualização para a última hora. Para realizar o procedimento, é preciso acessar a aba de atualização de aplicativos nas lojas virtuais Google Play e Apple Store, a depender do tipo de celular utilizado, e clicar em atualizar. Fazendo isso, o e-título já estará com a versão mais recente disponível. Em nota, o TSE informou que a última atualização do aplicativo, feita no dia 1º de setembro, trouxe aperfeiçoamentos na identificação por biometria e na consulta ao local de votação, além de ajustes na melhoria do desempenho.
No comunicado, o tribunal reforçou que, para votar, é preciso apresentar apenas um documento oficial com foto. E para quem quiser se identificar apenas pelo e-título, o perfil no aplicativo precisa vir com foto, o que só é possível por meio de cadastramento biométrico prévio na Justiça Eleitoral. O e-título permite obter a via digital do título de eleitor e o acesso rápido a informações cadastradas na Justiça Eleitoral. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp DDD 24 99323 1675. Segunda, a gente está de volta com muitas informações e as principais notícias da região, especialmente para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.